Olá, brasileiros! Bom dia, Aline! Bom dia, brasileiros! We're back! Welcome back! Welcome back! Bom dia, Uhul. Papã! Bom dia, bom dia, bom dia! O Bom assunto de hoje, dia! o assunto de hoje é sobre o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos e roda a vinheta! Vinheta já rodou por aí, mas ó, eu tava aqui toda já empolgada, falando. Claro que temos um tema maravilhoso, nosso Thanksgiving, né? Mas eu estou aqui. Nossa, Papã, eu dei um welcome back com tanta vontade, depois de ter passado um casamento maravilhoso em Vegas. Eu estou aqui já com muita saudade de você. Eu falei, gente, que saudade que eu tô da Pampam. E ela tá ansiosa para gravar. Roda a vinheta. Gente, roda a vinheta! Não, mas Que ó, semana. é muito bom. Não, é sério, eu também tava com bastante saudade, amiga, que nem a gente falou antes de começarmos o nosso episódio. É, é que hoje eu tô com o horário contado mesmo, porque eu tenho reunião com o cliente logo em seguida, então hoje eu não posso atrasar. Bora, bora. Mas só para fechar, então. Gente, a Pampam tava de lua de mel. Mel com vários e-mails. Foi uma De semana mel maravilhosa. um inbox de 567 e-mails do trabalho. Gente, isso porque eu fiquei fora uma semana. Vida real, Uma tá? semana. Só Então, você mandou imagina, eu tenho uma média de quê? De cento e poucos e-mails por dia por para ler dia, de né? cliente, de projeto, de coisas. Então, assim, é muita coisa. E eu acho que nem, já que a gente está falando sobre isso, né? Eu trabalho na área de comunicação para a área da saúde americana. Então, tem muita legislação, muita mudança de lei, muito projeto que a gente faz aplicação para o FDA, para ter medicação e tratamento ser aprovado. Então, não é só aquele e-mail, oi, tudo bem, fulano, você É pode uma fazer isso para demanda, mim? né? Não, Requer uma é um demanda. e-mail assim, de tipo assim, que é um negócio de tipo 10 parágrafos de a lei não sei das quantas, porque a regulação desse país não sei o quê, porque a regulação desse estado não sei o que lá. Então é coisa que você tem que ficar ali mesmo, tipo, focado, e-mail por e-mail. Então, chega no final do dia, eu não lembro nem meu nome de vez em quando. Eu tenho que desligar o computador, sentar na minha mesa e ficar assim, eu fico olhando pra parede, tipo, Eu só, esperando a alma. eu só respeitei ela, amiga, socorro, e mandou a foto. Eu falei, ó, respira. Respira. É um compromisso nosso aqui, mas a questão do respeito desse espaço é muito importante. Então, Sim. assim, estamos aqui lindas, maravilhosas, curtindo esse 4 dias de frio da Flórida, inverno na Flórida. Vamos curtir eles com classe. Gente, a gente estava até comentando aqui, né, amiga? Tá frio, a gente tá com o bracinho pro lado de fora porque a gente tá Com os dentro de bracinhos de casa. fora. É, estamos dentro de casa, mas lá fora tá um friozinho gostoso. Tá. Muito bom. Tá o quê? Então, 10 vamos lá. graus agora hoje, eu acho, mas Hoje, começou. Terça-feira, o dia começou com zero. Ai, que maravilha. Eu adoro frio, amiga. Eu sou feriado. muito grata. Eu amo frio Ai, de paixão. Eu saio lá fora. Meu Deus, maravilhoso. Obrigada por mais um dia. é Esse isso. frio maravilhoso que energiza minhas células do corpo. Eu fico muito animada. Exato. Ai, Eu também, eu amo as estações, né? E aqui a gente pode curtir não vou falar todas, mas a gente curte, né? ah, 70% das estações, e assim, eu sim. amo esse clima da Flórida, eu amo olhar para o céu da Flórida. Inclusive, agora tá o friozinho aqui, mas o céu tá lindo, um sol. Ah, tá gostoso, Uhum. tá delicioso, o clima tá perfeito. E vamos falar Sim, agora de algo que a gente pratica no nosso dia a dia, né, Pampam? sim. Nem sobre um tema, é sobre ser e sobre quem a gente é realmente, o que a gente Exato. transborda, né? Exatamente. Então vamos lá, porque é um assunto gostoso, é um assunto que muita Sim. gente pratica e muita gente tem dificuldade também de praticar isso. Uhum. Exatamente. E vamos que vamos. Então, roda a vinheta de novo e bate palma aí, que agora é isso. Agora é oficial. Bora! Ai, meu Deus. Então vamos lá. Nosso episódio de hoje, como a gente está na semana que antecedem o Dia de Ação de Graças aqui nos Estados Unidos, o Thanksgiving, a gente falou, por que não falar sobre a questão do Thanksgiving e o que que isso representa para a gente? Óbvio que existem histórias da tradição, de como começou, que são feitas, mas existem muitas controvérsias também que a gente vai entrar em mais detalhes para vocês daqui a pouquinho.
Mas, num contexto geral, acho que a gente vai também tentar trazer para vocês o que que isso significa pra gente, que nem, né, então, por exemplo, a Aline tem as crianças na escola que tem uma coisa diferente da minha, eu não sou muito fã do Thanksgiving, então a gente vai falar sobre isso também. E para lá, Aline, você começa. Eu vou começar já falando que acho mais empático, né? E o que eu particularmente, é, vivi e vivo aqui, né? Atualmente, nessas datas comemorativas, né? É um dos holidays que eu particularmente gosto. É onde entra a questão do respeito, né? Eu agora Uhum, conversando com a Pampam aqui, ela deixou bem claro para mim, eu escutei ela com muita clareza e entendi o lado dela. Então, uhum, quando ela fala que ela não é muito fã, é uma questão de respeito. Se eu estou aceitando ou não, eu estou respeitando, porque ela até abordou algo sério que nunca foi falado nem para mim, nem para os meus filhos, e a qual eu vou me aprofundar mais. Então, essa outra parte eu vou deixar para ela falar, porque ela já sabe, uhum, ela estudou sobre, e eu não estava ciente, porque não é algo que é falado nas escolas, é algo que tem que ir a fundo mesmo para descobrir. Então, uhum, eu também depois vou ter que querer passar a saber mais, amiga, mas eu vou deixar já claro aqui sobre o que é o Thanksgiving para mim, praticando aqui nos Estados Unidos, porque eu praticava isso lá no Brasil, sim, mas no meu dia a dia. Aqui não é diferente, aqui eu pratico no meu dia a dia. Mas aqui a gente se reúne, né, com os familiares, com os amigos, principalmente aqueles amigos, não que você convive com frequência, mas aqueles amigos que, ao chegar, fizeram parte da sua vida, porque tem muita gente que a gente teve contato assim que chegou, mas cada um se dividiu, né? uhum, E tá com outros grupos, enfim. Mas eu lembro que esses cinco, se eu fazer 6 anos agora de América, em 5 anos que eu tô aqui, né? 3 anos foi comemorando Thanksgiving na minha casa. E o que as crianças aprenderam na escola, e o que eu pesquisei um pouco sobre, então eu fiquei sabendo que Thanksgiving, né? É um holiday, um feriado a qual as pessoas tiram esse momento para agradecer tanto pelas coisas boas, né, ter gratidão tanto pelas coisas boas, mas também pelas coisas ruins, pelas coisas assim tristes que passou, né? Uma coisa também que eu fiquei meio aqui querendo entender, não que eu não entenda, entendo, mas assim, processos difíceis, né? Então não é só sobre comemorar, não é só sobre agradecer pelas coisas boas, mas aquele processo difícil que você passou, tentar entender, se encaixar. Então, hoje você se reúne com amigos, familiares, para estar agradecendo, né? Tá nesse uhum, momento de comunhão, né? Sendo generoso. Tem gente que gosta de presentear, né? Tem gente que, inclusive, vê esse feriado, né? Abraça esse feriado ainda com muita mais vontade do que o Natal, né? O Natal, eles meio que descarta, né? Não uhum, sei você, Pampam, mas eu, na minha casa lá no Brasil, aqui também a gente é de comemorar o Natal de 24 para o dia 25. uhum. E eles aqui não, eles fazem uma ceia ali cedo, Nem dorme. sei, é café da manhã, vai todo Você que está mundo de mais no. pijama, toma Aí. café, abre presentes, and that's it, no dia 25 de dezembro, né? Você vai contar, não vamos contar tudo isso, próximo mês vai ter outro tema aí. Eu não quero entrar em detalhes, só para. Foi coisas que eu aprendi vivendo aqui no país, mas focando no Thanksgiving, então eu comemorei na minha casa esses Uhum. anos, e o primeiro ano a minha casa deu 25 pessoas. E geralmente Uau! é comemorado nessas datas, né? Entre 20 até 28, né? Toda quinta, né? É a última É a quinta. última quinta do mês, de A última novembro, quinta do isso. mês, exatamente. É sempre a última quinta do mês. E eu lembro que na minha casa, um apartamento de 2 quartos, sala pequena, eu, com crianças e tudo, foi 25 pessoas. E aquele momento foi um momento, assim, de muita gratidão mesmo, Uhum, por estar agradecendo pessoas que fizeram e fazem parte da minha vida, da vida dos meus filhos, pessoas que largaram tudo, né? Inclusive, eu convidei uma menina que é manicure aqui no país e foi a que me abraçou, me levou nas lojas, acreditou em mim, deu a primeira mãozinha dela para me fazer. Eu acho mais que justo falar o nome dela, que também, Su. Um beijo, espero que você assista o nosso podcast. Inclusive, é capixaba também, né? É capixaba também.
Então, assim, tenho uma admiração muito grande por ela, a família dela, entre outras pessoas que fizeram parte. Então, para mim, o Thanksgiving foi para mim e para os meus filhos, esse momento de estar em comunhão, de agradecimento, Uhum. demonstrar ainda mais essa generosidade que há dentro de nós, né? E por aí vai. Por ser grato, é uma coisa que é de mim. Eu, Sim. eu sou grata por tudo, até mesmo se eu não tive a noite, que eu não dormi bem, mas Senhor, eis-me aqui, obrigada. Eu te agradeço, porque foi uma tempestade, mas estou aqui, ó, firme. E assim vai. E agora você me fala você, Pampam, e para você. Ela nunca fica aqui, gente. Acabei de descobrir que ela nunca fica aqui, entre outras coisas. Olha, não, mas é que assim, tem várias, eu acho que tem várias camadas aí do Thanksgiving, né? Quando eu falei assim, eu não sou muito fã, não é em Hum. si o sentido da comunhão, as coisas, o momento família, os amigos, as coisas, mas é a história em si que é contada nas escolas hoje. Então, por exemplo, aqui a maioria dos livros da história aqui nos Estados Unidos, eles falam que o primeiro Thanksgiving aconteceu em 1621, numa cidade chamada Plymouth, que é no estado de Massachusetts, aqui dos Estados Unidos, é, e com os colonos da época, né? Mas antes disso já existia, assim, relatos de um dia de ação de graças no estado da Virgínia, desde 1619, se não me engano, e daí ele foi oficializado pelo Abraham Lincoln em 1863, no meio da Guerra Civil. Porém, o que que acontece? Entre os meados de 1621, teve sim uma época nos Estados Unidos, né, quando o pessoal colonial europeu que veio para os Estados Unidos e descobriu os Estados Unidos como fizeram no Brasil, né, que não é a mesma coisa, né? A Hum. gente tem os nossos indígenas do Brasil, mas muito da nossa cultura hoje é veio de Portugal, outros países europeus que tomaram conta e assim a gente foi mesclando tudo junto, misturado. Então, Uhum. basicamente, a mesma coisa aqui nos Estados Unidos. Tanto é que o estado do norte aqui, assim, né, a parte do nordeste, vamos dizer, aqui dos Estados Unidos, é ainda chamado como New England, porque é a Nova Inglaterra. Então, quando os colonizadores vieram para cá, tem os estados ali, os primeiros estados que foram colonizados pelos ingleses, que aqueles 4 ou 5 estados que eu não lembro agora, preciso até lembrar disso depois, existem os estados que são juntinhos, que são considerados a Nova Inglaterra. Nesse período da Nova Inglaterra, quando eles vieram para cá, tinham-se os indígenas da região. E o que aconteceu? Eles vieram, invadiram as terras, roubaram os gados, roubaram as coisas e mataram os indígenas. E aí, com essa cobertura do Thanksgiving, fez aqui um bem bolado para meio que abafar esse massacre dos indígenas que teve e essa roubalheira aí das terras, das comidas, das colheitas, das coisas dos indígenas. Então, mais essa história é completamente abafada. Existem muitos casos históricos aqui nos Estados Unidos que são conectados aos indígenas e aos negros, que muito parecido com outros países que a gente conhece muito bem, são abafados os livros de histórias, as coisas, e ninguém conta. Então transformou-se num feriado mais bonitinho. Ah, de comunhão, vamos ser grata, fartura, não sei o que, nanã. Mas na Hum. realidade, a fartura daqueles colonizadores back in the day vieram-se das terras indígenas que eles tomaram posse. Uau. Então, essa que é a parte que eu fico meio triste, mas assim, é uma coisa que aconteceu em vários lugares com os povos originários povos, né, originários, eu quero dizer os indígenas, o pessoal que já habitava ali, e que muitos dos colonizadores também vieram destruir, que foi similarmente o que aconteceu no Brasil. Então eu tenho um pouquinho de tristeza pela humanidade, nesse sentido de sempre ter que estar ali querendo roubar alguma coisa, tirar alguma coisa de alguém, mas não que eu não goste no sentido assim de estar com a minha família, de curtir a comida, de abraçar, né, o feriado, de ter os dias de folga do trabalho, e meu inbox de 500 e poucos e-mails, né? Então, assim, tudo tem um lado bom, óbvio, né? E é muito bonitinho, que nem você falou, muito para muitos americanos o Thanksgiving, ele é mais importante do que o Natal, por causa da cultura, né? Como eles foram educados, principalmente os americanos, que são americanos raiz mesmo, assim, que é a América é o melhor país do mundo, os outros países é tudo bosta, não sei o que, não, eles tendem a abraçar um pouquinho mais essa cultura,
porque foi o jeito que eles foram ensinados na escola. Mas não significa que não seja um holiday que as pessoas possam apreciar, né? E aí outra coisa que eu tava falando também, que às vezes eu não fico, geralmente eu não fico aqui, é porque o meu aniversário geralmente é na semana do Thanksgiving. Então eu não gosto de celebrar um ciclo de vida ao mesmo tempo que esse feriado que é tão complexo, tanto do positivo quanto do negativo. Então eu falo, não, eu vou pro Não, Brasil, que daí eu já escapo do Thanksgiving, celebro o meu aniversário lá e volto pra cá. Mas não que eu não segunda-feira, tenha segunda-feira. respeito, e não que eu não tenha assim respeito, ou que eu não entendo, ou que as pessoas não acham que as pessoas devem celebrar, porque seria hipócrita de mim, que nem, por exemplo, ano passado fui eu que fiz a comida do Thanksgiving, esse ano vai ser eu que vou fazer a comida do Thanksgiving de novo né, Ah, pelos meus sogros. Então, é, eu gosto, que nem você falou, eu gosto dessa. Eu gosto que a gente consegue trazer o nosso próprio spin, né? O nosso próprio jeitinho ali com esses feriados, que a gente tenta trazer o positivo do feriado, mas para quem gosta da história, né? Que quer entender a história dos Estados Unidos, história de que reflete muito ainda hoje no comportamento dos americanos para com outras nacionalidades, outras culturas, é interessante vocês procurarem as histórias, mas bem mais a fundo mesmo, sabe? Que nem, por exemplo, a história do uhum. massacre, a história, né, da questão da Guerra Fria, Guerra Civil, como tudo começou, como que isso afetou outros países e tal, mas isso é um contexto mais histórico, que a Pampam é uma pessoa velha. A É, Pampam gosta dos detalhes, né? A Pampam vai lá, não, seca a alma da situação. Mas é interessante, assim, é bonito de ver muitas coisas, porque existe sim, muita ingenuidade, né, nessa questão do holiday, que nem você mesma, amiga, por exemplo, você não tem como saber, você tá sabendo que você foi o que você viu por aí na televisão, que as crianças foram educadas na escola, não tinha como você saber a questão do peregrino, né? Assim, é muito verdade, desculpa te interromper, mas assim, é muito interessante. Eu amo histórias, de uhum, verdade. E o mais interessante é que eu não fui a fundo mesmo, né? Eu uhum. fiquei no leve, no raso ali. Então eu fui e praticando os exercícios com meus filhos, que todo ano é a mesma coisa, a semana toda, né? Aqueles exercícios, o famoso, né? Peru. Uhum, E ali a gente cear, todo mundo junto. Então, assim, vivendo aquilo ali com eles. E não, eu não fui a fundo, nem passou pela minha cabeça essa uhum. situação que nós estamos falando aqui, mas ela, antes de começar a gravação, ela, amiga, eu preciso te falar algo. Eu fiquei assim, como assim? Né? E eu, particularmente, mesmo ouvindo nosso podcast, que nós somos assim, né, amiga? A gente grava, a gente Ah, escuta de escuta e novo. depois te fala, nossa, É, como assim? ficou muito bom. Eu vou pesquisar e vou também entender melhor, né? E me aprofundar nisso aí para mim estar sentando com as crianças e estar passando isso. Eu, sinceramente, eu acredito que tem que ser passado sim isso. Tem que saber. Porque, assim, olha a história, que, só para fechar aqui, o Thanksgiving foi descoberto por uma mulher, após insistir tanto, né, que o nome dela é Sarah Hanley, depois de 17 cartas, 17 não, depois de 100 cartas enviadas por 17 anos, aí eles abordaram, né, a questão de ter esse dia de Thanksgiving como um feriado, né? A questão da generosidade, porque eles ainda deixam bem claro, é, ser generoso muda destino. Sim, ok, muda destino, mas assim, ficar sabendo disso sobre massacre, essas coisas, isso é muito pesado, isso é muito triste. Será mesmo? Será mesmo, né? Aí fica uma interrogação na Uhum. cabeça da gente, né? Não, tem muita controvérsia sobre o Thanksgiving, É, justamente por causa disso. E você sabe que o engraçado que você está falando da Sarah Hale, ela era uma ativista, é. escritora e ativista. Então existe Aham. todo um motivo aí pelo qual ela, né, ela começou a tentar trazer essa esse holiday aí. Então, é engraçado que ela em si, ela era uma pessoa de educação mesmo, né? E ela era
o homem da casa, vamos dizer assim, em 1788. Tipo, lá na década de 1700, amiga, a família dela era sustentada pela escritura, né, pelas escritas dela, pelos livros, e que era uma coisa assim, né? Como assim uma mulher dá suporte para a família, né, nessa época e tudo? Exato. Então, existiam assim muitas controvérsias, né, nessa época toda, vamos dizer assim, dessa reconfiguração dos Estados Unidos, né, com todas essas mudanças. Então, é interessante, mas ela era uma ativista. Um ativista e outra coisa, o primeiro Thanksgiving, ele durou 3 dias. Primeiro Thanksgiving, 3 dias, faz 3 anos. 3 dias o primeiro Thanksgiving. E não foi sobre, aqui deixa bem claro que não foi sobre ter uma mesa posse, ter o peru, ter aquela ceia toda. Não foi sobre isso. Foi sobre realmente, nesses 3 dias, expor, né, a sua generosidade, você agradecer tanto pelas coisas pesadas que passou. Mas aí eu te falo, agradecer pelas coisas pesadas e relatar tudo isso. E por que não deixou claro? Por que não fala disso nas escolas? Por que tem que abafar? É, Por é. quê? Né? É, E você é falou uma uma coisa ferida. importante, amiga, também. Você falou da questão das cartas, né? Então, não foram assim 100 cartas que ela mandou do dia para a Não noite foram também. iguais. Foram 36 anos ela fazendo, né? Correndo atrás aí, Tem advocando casa para para que chegar. isso fosse um feriado, né? Então, Uhum. assim, existe. E você sabia, amiga, entrando em umas coisas, assim, curiosidades legais de Thanksgiving, né? Para a gente falar sobre essa Aham, mudança de uma coisa para o outro. aham. Hoje, que nem você falou, o símbolo do Thanksgiving é o peru, né? Uhum, Mas você sabia que o cardápio original do Thanksgiving era carne de veado, peixe e abóbora sem açúcar? Então, tipo, não tinha esse pumpkin pie. Exato, mas assim, a abóbora eu sabia até porque. Agora a questão do peixe, do outra carne, É, não. porque Agora a eram as abóbora sim. comidas de caça dos banquetes que a gente abordou no começo, os banquetes que não eram feitos pelos brancos, eram coisas de caça que a terra provia, né? Eu já ia Diferente do falar isso peru. agora. É engraçado, né? Diretamente do natural, né? Era que Uhum. vinha realmente ali, feito, ó, e claro, da natureza, Da né? Porque terra, né? da O terra, poder, né? né? Mas A divindade de Deus ali, a né? A divindade de Deus, terra exato, provê. É. exato. Mas os indígenas faziam o quê, né? Eles mesmos iam ali fazer tudo, a colheita. E tem essa tradição das abóboras nessa época, que junta tudo, né? Junta a questão Ah, do. é Exatamente. do Eu Thanksgiving, tem as abóboras do Halloween, do né? Que Halloween. são e aí é outra coisa também que você vê Olha outro só como vai Halloween, gerando. outro feriado aí, outra celebração que é super mal julgada. Porque é o dia das bruxas, não é de Deus, não sei o que. Gente, é um feriado pagão, assim como a nossa festa junina do Brasil. Que eu até O relatei, espantalho que eles faziam era para espantar os maus espíritos das colheitas. É por isso que tem o Homem Espantalho, que depois virou filme de terror nas plantações de milho aqui dos Estados Unidos. Mas eles colocavam espantalho para espantar os corvos, para espantar os maus espíritos da colheita. Então, assim, tem muito assim, tudo junto, misturado de bom e negativo, sabe? Das coisas que é super interessante. Então tem esse abóbora. E por que que tem tanta abóbora, amiga, nessa época do ano? Porque é o legume, né? O vegetal aí, que ele mais traz a sustentação para o ser humano na época do frio. Porque você pode fazer torta, você pode fazer sopa, você pode fazer caldo. sim, era É o que um. eu ia te falar em relação a isso, no meu Thanksgiving mesmo. Eu lembro que eu encomendei as tortas e a tradição foi a famosa torta da abóbora. Eu particularmente gostei? Não, não gostei. É, Eu amo abóbora. Eu faço abóbora com carne seca, eu faço abóbora com quiabo. Eu gosto de abóbora assim. Agora misturou a abóbora com açúcar e aqui é muito tradicional. É igual a torta da maçã, acho que é no estado da Geórgia, pera. Maçã e pera. Não quero passar informação errada. Mas eu sei que é uma tradição deles, a famosa torta lá. Então, assim, é mistura de agridoce, assim, no meu paladar, se fosse uma pimentinha, até vai, é uma pimenta. Ah, uma pimenta, gente, meu Deus. o que Mas mais enfim.
Acho que o que mais tem aqui, amiga, dos Estados Unidos é pano pra manga, né? Que às vezes, eu ainda falei pra Aline, eu falei, Aline, vamos tomar cuidado com o que a gente fala sobre esses feriados americanos aqui, porque É, tem tanta história, a gente tem tantas controvérsias, tantas coisas, que eu acho que o mais importante de toda essa. Número um, a gente pesquisar os fatos, entender bonitinho. Mas uhum, número dois, é fazer isso de uma forma que seja nutritivo e positivo para gente. Então, por exemplo, outra coisa que eu gosto do Thanksgiving, futebol americano. Eu adoro futebol americano, eu adoro assistir futebol americano. E o uhum. Thanksgiving virou um negócio tão forte também entre as famílias, porque o esporte, o futebol americano é muito forte na cultura americana. Então é o dia que todo mundo come aquela comida quentinha, que é o peru, as abóboras, né? Ai, meu Deus, como é que é outro negócio que eu gosto, que é feito de pão, que eu tenho que fazer com pão sem glúten? Oh, meu Deus. Peito de Stuffing. pão? É, que é com stuffing. Eu vou procurar os ingredientes em português, que eu não lembro. Ah, Eu só sei em inglês os ingredientes, eu não lembro em português, gente. Me perdoa, porque eu sou uma eu, negação. o meu tem que. É porque você. A PAN tá mais vinculada nessa área mais americana, né? Até Mais porque o esposo americana, é. dela é americano e tudo mais. Eu tenho amigos americanos, mas toda vez que eu faço algo na minha casa, tipo assim, claro que tem as opções, né, para as pessoas que Uhum. gostam, mas a maioria, igual a minha ceia sempre foi, né? O turkey lá, a farofinho, um arrozinho, aquela salada. Sempre fiz uma salada bem colorida. Amo salada e sempre me disponibilizei assim de fazer salada bem colorida. E são, graças a Deus, sempre deu tudo certo. Só que assim, eu nunca fui a fundo fazer esses pratos diferenciados. E sobre as sobremesas, eu sempre encomendava sobremesa, assim. Então, eu falava, ó, Hum. sobremesa de Thanksgiving. Então, Aham. deixava isso Não. para as pessoas. Quer E ver? eu sempre Eu vou fazia traduzir a pudim. receita, gente, porque é Traduz, vergonhoso eu não saber falar minha língua materna. vai ser legal, traduz. E outra coisa, a gente pode colocar na descrição também depois, né? A receita lá, a gente deixa. Vai ser E bom, vai ser maravilhoso. é como se fosse, sabe o que que ela substitui, amiga? Não. A nossa farofa. É a farofa americana. Que ao invés de fazer, porque né, a farofa nossa é Ah, feito de eu tô floco de imaginando os milho, outros né? doces, tipo caldo, alguma coisa assim, Não, tipo. esse é o gravy. É o Hum, gravy que você tá pensando, que é o caldinho, né? Que joga por cima. Esse uhum. que é o stuffing que eles chamam, é como se fosse a farofa americana mesmo. Então, ele é feito, por exemplo, de cubos de pão. Aqui, ó, peguei a receita. Cubos de pão, manteiga sem sal, cebola doce picado, alho pó picado, que é o celery, ah, alho, pimenta, sálvia fresca, salsinha, alecrim, caldo de galinha ou de legumes e ovos. E aí você mistura tudo assim, você faz ele na panela, né, na frigideira, assim, Uhum. frita o alho, a cebola ali tudo na manteiga, daí você vai misturando os pedacinhos de pão e tal, que é como se fosse a farofa nossa brasileira, só que eles fazem com um pãozinho desfiado ali, né? Uhum. Então, enfim, e o gravy, que é o cremezinho deles lá, que é o caldinho deles que eles jogam em cima do peru, é como se fosse o quê? Que molho? Que é? Molho madeira que a gente tem Molho no madeira, aham. Brasil, é como se fosse o molho madeira americano, né? Que vai Aham. junto com o turkey. Então, gente, eu tenho essa diferença e assim, não, eu sei que muita gente fala, ah, a pessoa não lembra mais português e quer se aparecer. Eu vi até um vídeo da Não. Angélica falando sobre isso. Uhum. Mas eu moro nos Estados Unidos há 10 anos. Antes dos Estados Unidos, eu morava na Inglaterra. E antes da Inglaterra, eu morava em Dubai. Então, eu passei mais tempo da minha vida esse ponto, quase. Quase que o mesmo tempo que eu passei no Brasil, eu passei fora do Brasil. E morando Uhum. com outras pessoas de nacionalidades diferentes. Porque eu não namoro um brasileiro, não moro, assim, um brasileiro desde quando? Desde 2000 e, sei lá, 2012, 2010, eu nem lembro quando foi. 2009 foi quando eu terminei o meu noivado com um 16 brasileiro. anos. 16 anos, tem. Então, eu não tenho mais esse vínculo de falar português dentro de casa. O meu português é agora que eu estou, por exemplo, fazendo podcast para vocês, que eu tenho bastante, né, que eu conheci ali, né, a gente fala bastante. Tem umas meninas aqui que eu conheço em Tampa também que eu converso, mas as minhas amizades, as minhas conexões com o Brasil são muito poucas. Então, não é de propósito. Eu simplesmente não lembro porque não fazem mais parte do meu vocabulário há muitos anos. Então, assim, eu peço muitas desculpas por não lembrar as E tá palavras de tudo vez em bem. quando. E tá tudo bem. E é muito gostoso, né? Essa sua humildade. E eu estou aqui para
confirmar tudo isso que ela está falando. Nós somos amiga, vai fazer 6 anos agora, porque desde quando eu cheguei aqui a gente acabou se conhecendo, né, amiga? Graças a Deus. Uhum. E assim, eu posso confirmar tudo isso mesmo. A Pan, ela sempre. Inclusive, eu já falei no primeiro episódio, volto a dizer, a Pan foi a pessoa que ali em atendimento, ela ensinou a minha filha a ler. A Pan ensinou a Alice a ler. Eu me emocionei, eu me emociono toda vez assim que eu falo, porque Que foi bonitinho. lindo. Em um momento de atendimento, aquela paciência, aquele cuidado. Porque eu tinha as minhas dificuldades, até hoje eu tenho. É tanto que o meu inglês, o básico que eu tenho, né, que eu cada vez mais me aprofundando mais e querendo mais, porque isso depende de nós também. Eu acredito sim que hoje você está nesse nível que você está, porque você enfiou de cabeça mesmo e falou, é isso. Então você entrou no vínculo. Como eu já estou do outro lado, eu também não tenho outra opção, é enfiar de cabeça mesmo e ir. Eu tenho os meus filhos, se eu deixar a Alice, ela só fala inglês dentro de Inglês. casa. E É. eu tô tendo essa dificuldade. Só que, porém, eu quero que ela fale inglês, português, coreano, espanhol, tudo, tudo. Então, a gente fica na tecla do inglês, mas vai perder? Não vai. Só que tem a dificuldade, sim, de, né, Uhum. essa troca. Que nem ela fala, ai, mãe, tô esquecendo. Ela pede ajuda, ela fala, mamãe, eu não quero. Agora ela tá tendo aula escritas, né? Escrita, porque Aham. ela quer escrever. E eu sou assim também. Eu começo a pegar as coisas quando eu começo a escrever, tanto que eu sou do papel e caneta. Eu Uhum. preciso escrever. Eu sou assim. Então, assim, eu posso confirmar isso que ela falou mesmo, porque às vezes está conversando aqui em casa e a Pan começa a falar inglês e tudo mais. Aí eu falo, continua. Continua, porque eu vou pegando também, né? Continua, vamos embora. É muito bom. Mas assim, amiga, voltando lá, muito interessante. Já estou com vontade de experimentar. Isso aí eu iria Uhum. comer, de boa. É Porque você gostoso. Eu falando, gosto. eu estava já imaginando outra coisa. Uhum. Mas ó, de falar assim, eu experimentaria. É, Sim. outra coisa aqui, amiga, interessante, que eu li aqui, fiquei sabendo também, com essas básicas, né? Que é a época que as pessoas mais se reconciliam, né? Sim. Que as pessoas liberam mesmo o que tem que ser feito, né? O perdão. É a época que as pessoas pedem desculpa mesmo, assim, com toda, né? Com toda clareza, né? Porque tem aquele Sim. desculpar, te desculpo, né? Desculpe, automático, né? Inclusive, esses Sim. tempos atrás, eu estava debatendo sobre isso. Não debatendo, eu ouvir, né? Uma pessoa bem próxima de mim falou assim: ai, tô cansado de pedir desculpa, desculpa, desculpa. Por que desculpa? Né? É como se fosse automático. E aqui nos Estados Unidos, se a pessoa rala em você, sorry, do tempo. Mas é uma É. desculpa. E a pessoa estava Sim. cansada de falar porque estava achando que estava falando de desculpa no automático já. Eu não quero Não. pedir desculpa. Tem que ter um motivo. Claro, tem que ter um motivo. Mas isso se chama educação. Para mim, é educação. Sim. E mas é que nem você falou, é época de muita reconciliação, é muito forte na cultura americana, muito forte na cultura corporativa. Porque outra coisa que eu acho que é interessante também, amiga, que eu acho diferente, assim, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, por causa da diversidade, né, de religiões, por exemplo, é, pessoas que são judias, por exemplo, elas podem tirar porque o que é reconhecido nos calendários pra gente aqui como holiday religioso, geralmente são os que são conectados a Jesus, né? Com Uhum. as religiões assim, que foram, de novo, lá, trazidas pelos colonizadores. Mas, por exemplo, quem é judeu pode tirar o dia de folga, que é o Yom Kippur, que é uma coisa especializada da. Eles tiram um dia de folga, às vezes tem empresa que permite dar esse dia de folga para eles, Aham, sem descontar dos dias deles de férias, e tem pessoas que, né, eles tiram os dias como tiram um dia da férias mesmo para poder aham. celebrar o holiday deles. Então, é uma outra coisa interessante que eu acho que a gente acaba ficando assim também mais próxima de outras religiões, no sentido assim de entender um pouquinho mais, de sair um pouco do cristianismo ali, né? Entender um pouquinho mais sobre as outras coisas e essa comunhão também familiar. Então, existem várias culturas de vários países diferentes, várias línguas diferentes, adaptando ao calendário americano,
mas também existe ainda muitas outras raízes de outras religiões, outros significados, tudo juntos, né? E engraçado que, por exemplo, em 2013, eu estava lendo, em 2013, tinha, a mesma semana que teve o Thanksgiving, teve o Hanukkah, né? Que é a celebração judia, como se fosse o nosso Natal, é a celebração Hanukkah deles, né? A celebração judia deles lá. Então, assim, existem muitas vezes essa diversidade. E aí, o que que acontece? O americano já vai, junta tudo misturado, né? Vira futebol, vira Thanksgiving. Se tem algum outro holiday que é religioso, entra junto e não sei o quê. Então, é interessante essa questão aí e das misturas, né, dos povos, eu acho muito interessante. E, sei lá, o Thanksgiving é, de fato, sim, muitas pessoas viajam nessa época do ano, inclusive a pior época do ano para você entrar no aeroporto, o que vai ser interessante esse ano, hein, porque a gente está com crise no, Estamos com nos crise, hein, aeroportos, no os traffic aeroporto. controllers, o Eu li governo uma não tá pagando, reportagem. o Vou, governo não quer pagar, né? amiga, e não é só isso, né? É porque não vamos entrar em detalhe, Não, não não vamos vou falar entrar a política, né, fundo, pelo amor de mas eu Deus, estava mas... lendo sobre esse o que vai ser de gente mandada embora. Não é questão não quer pagar. Não é só isso não. Por trás disso aí tem muita coisa. Gente, simplesmente as passagens estão sendo vendidas e os voos estão sendo cancelados. As pessoas estão É, desesperadas. É porque eles têm que passar o budget do ano. E Exato, tem uma foi isso mesmo. discrepância entre os partidos, e aí um partido não Republicano. tá, eles não estão assinando para poder colocar a culpa no outro partido, mas o outro partido, na verdade, é a minoria, porque o outro partido que está no poder é o que está tomando conta da casa, do executive branch, da Tudo, casa, House of Speaker, tudo. Tem 2 tudo. semanas já isso rolando. Eu estava vendo, inclusive, estava olhando passar essas coisas e estava observando. Falei, como assim? Aí o que veio para mim, essa reportagem falando sobre essa crise que está acontecendo, né? Porque, de fato, não sei onde eles querem chegar, porque é a época que os aeroportos ficam assim, é a época que as pessoas. Uhum. As crianças aqui, inclusive, têm uma semana, né? Eu falo férias, é uma semana então, muita gente vai para outros lugares. E, amigo, uma pergunta: tem, você sabe se tem algum estado aqui nos Estados Unidos? Eu não sei, eu estou perguntando também, a gente pode pesquisar junto aqui. Mas tem algum estado aqui nos Estados Unidos que não se comemora o Thanksgiving? Ou isso é. Isso Vamos fazer daí uma a pesquisa gente teria que rápida? Você pesquisar, acredita hein? que veio na minha cabeça isso? Eu não sei, mas assim, será que tem algum lugar que eles não comemoram o Thanksgiving? Vamos ver. Porque entrou essa questão que eu fiquei sabendo agora através de você, que eu não sabia. E você sabe que tem pessoas que abordam isso. E também Não, fica quieto, né? a resposta é não, pela pesquisa básica. Não. Tem o que Todos, pesquisar né, aí? não existe um estado nos Estados Unidos que não celebra o Thanksgiving, porque é Todos. um feriado nacional. Então é todos, né? É nacional Sim, é mesmo. reconhecido em todos os estados, mas, de novo, vai muito. Pode ser que uns estados comemoram mais do que os outros por causa da Exato, população, exato. demografia, blá, blá, blá. Então, assim, mas teoricamente a resposta é não. Eu vou gravar um E vídeo. Ah, pode falar. E não, eu ia falar que eu tava falando do speaker, né? Só para terminar o negocinho da política rapidinho. Gente, nos Ah, Estados sim. Unidos existem três diferentes poderes. Isso aqui é importante para quem tá fazendo o teste de cidadania, é bom saber. A gente tem o branch que é legislativo, o executivo, que é a Casa Branca, onde fica o presidente, o legislativo é o Congresso, e o judicial, que são as Supremas Cortes. Hoje, nos Estados Unidos, um partido está tomando conta desses três lugares. Se eles estão tomando conta desses três lugares, eles têm o poder de passar as leis. Então, se existem algum tipo de coisa que fala, não está passando por causa do partido Uhum. alheio, saiba que existe uma grande chance de ser fake news, porque eles estão dominando as três hierarquias, vamos dizer assim, do Um em governo. três, né? Um em três, Exato. né? Isso. Só para São vocês terem noção. as Aham. três distribuições de governo aí, para quem não É, sabe. Então, não é é. uma coisinha que nem no Brasil a gente tem só o nosso palácio lá, né? Do Que presidente. faz o Aqui a gente tem fechamento,
A Não. gente tem Congresso, que é o Legislativo, e Poder Executivo, que é onde fica a Casa Branca com o presidente, e o Judicial, que ficam todas as Supremas Cortes dos Estados Unidos. Então, isso daí também é interessante. Mas vamos lá, Muito, voltando a muito. Thanksgiving. Muito. Gente, é muito maravilhoso. Eu amo. Amo, papai. Ah, é duro, né? Tô mais americana do que brasileira Mas nesses é muito. 45 do segundo tempo, meu Deus, socorro. Não, Ah, e é muito gostoso. Gente, eu amo. Eu amo esse conhecimento. Eu amo história. Eu amo esse conhecimento. E assim, se tem, transborda, amiga. Não fico isso pra você, não. Transborda aí, ensina a gente. Eu, hein? é teste de cidadania, isso aí. Exato, Eles exato. perguntam quais são os Ou- branches do governo. Ontem também eu descobri, olha só como é que é as coisas, já que você entrou nessa parte aí, vou falar rapidinho. Eu descobri que quando você vai fazer cidadania, de fato, você fala, ah, precisa tal inglês fluente, você precisa saber as respostas. É, E você pode ir acompanhado por um advogado. Eu quero saber isso certinho mesmo. Eu fiquei sabendo ontem por uma pessoa que fez, uhum. foi com um amigo, levou um amigo para ajudar na tradução, mas não para É, você responder. pode ir com um tradutor. Você pode Com ir o com um tradutor. tradutor Eu não e sabia você disso. pode, e eu acho que pode ir com advogado, eu não tenho certeza. Eu sempre fiz os meus processos sozinha, então eu não sei. Assim, sozinha no sentido de ir sempre sozinha, né? Mas os Aham. meus green cards, as coisas, eu sempre fiz tudo com a minha preparação. O único processo que de fato eu paguei um advogado assim para me ajudar foi quando eu fiz o meu divorce waiver. Foi quando eu entrei com o meu processo de divórcio, eu fiz a papelada, mas eu ainda assim pedi auxílio de um advogado para conferir se as coisas que eu tinha colocado montei o meu processo e falei assim, olha, por favor, veja se está bom assim. Então foi a única vez que eu tive alguém, mas existem uns formulários que você preenche que você fala se você vai precisar de tradutor ou não, ou se você tem algum advogado te representando ou não. Então, eu não sei se na hora de entrar para a entrevista você pode entrar com os dois, mas pelo menos o auxiliar do tradutor eu sei que tem. Só para fechar, então, gente, tenha medo não. Tenha medo não, pesquise, se Estuda, informe, gente, tem tanto vídeo no YouTube, tem até estude, faça gente, saber. coisa no Spotify, sabe, que o pessoal grava as respostas todas, assim, é saber as respostas. Memorizou aquilo ali, você tá bem para o teste de cidadania. Yes, vambora. E então, Tá bem voltando assim, no àquela. sentido da parte, né? Porque eles ainda vão ver se você de fato, né, consegue se desenvolver, né? Se não depende do governo, tem todos um checklist, mas para o teste em si as perguntas são muito importantes. Exatamente, do checklist e outra coisa, você tem que Enfim, fazer três questões escritas, né? Frases escritas, não é isso? Me confirma, por favor. eu Você, acho que é. Nossa, tô com branco. Eu fiz meu você fez teste de cidadania o ano recente, passado. bonitona. Eu falo agora, você fez recente, bonitona. Tu não É, lembra? eu vou pesquisar que eu não lembro mais. Gente, eu tenho. Meu Não, cérebro é desse tá tudo tamanho. bem. Tá tudo... Não, você Não, é não muito é, não. sabido. É o Você é diagnóstico da inteligente. celíaca, gente. Eu tenho perda de memória por causa da doença celíaca, que é a minha doença autoimune, que afeta o meu sistema neurológico. Então eu perco informação mesmo, minha cabeça não funciona. Então você transborda agora ainda mais, em dobro. Tudo que você tem aí. Você não deixa guardado para você, não? Sabe por quê? Eu vou Acabei não de falar. esquecer. Porque transborda tudo. Pô, inteligentíssima, maravilhosa. Daqui a pouco esquece. Aí já era. Aí nem você é inteligente, nem eu. Fico como? Tu não me deixa só nessa, não, tá? Vou até fazer, sabe o que? Um HD, vou separar já. Vou falar, fala tudo aí, vai. Fala tudo, tem que falar. Pour it out. Já sou aqui, ó. Eu pego as coisas muito rápido. É igual eu te falei, eu já vou na sua casa sem GPS. Eu só. É, tá vendo? Menina, eu sou assim, ó. Me larga, eu pego o GPS na estradinha. Fui, memori. E o Murilo é do mesmo jeito. O O Murilo, Murilo é o filhinho dela mais novo, gente. Que a gente sim, fala sempre das meninas. O Murilo é o piquititico, coisa linda. querido. Amiga, ele vai, a gente tá passando. Aí depois, aleatoriamente, passando naquela mesma rua. Ah, a gente passou aqui tal dia que a gente foi ali. Eu olho pra ele e falo Que assim, bom. cara, tu é massa, viu? Nossa. Puxou É quem é isso a aí. mãe. Ah, coisa linda. Enfim, então vamos lá. Voltando às questões de Thanksgiving. Então, para quem nunca passou um feriado aqui nos Estados Unidos do Thanksgiving, vai ser o feriado mais receptivo que você vai ter. É a época do ano que as pessoas estão mais abertas
as pessoas de fora, as pessoas familiares, a se consolidar, né? Tipo, a E voltar na consolidar questão, exatamente isso mesmo. consolidar como um só, Isso. de pedir desculpa, de comunhão, de parceria, todo mundo se reúne. Empatia. Os americanos, né? Eu vou falar dos americanos que eu sei, a gente vai, prepara comida, todo mundo almoça, depois do almoço todo mundo assiste, e isso tá o futebol ali, né? A NFL rolando na televisão, todo mundo come, existe. Aí fica todo mundo junto o dia inteiro, depois come mais um pouco. É como se fosse de fato a nossa celebração do Natal, né? Que tem o banquete, e aí você vai comendo, 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 comendo o dia inteiro. Então, é, é bem gostoso, num contexto geral, tirando a parte triste que eu falei da história, que é porque eu não gosto da história do Thanksgiving, mas não significa que eu não gosto de estar em comunhão familiar com os amigos, mas é um feriado, assim, bem interessante. Pra gente que está acostumado com o Natal, quando vê, fala, nossa, como assim o Thanksgiving é tão grande desse jeito, né? Então é a época do ano que eu falei, mais difícil de se viajar. É a época que mais tem pessoas viajando de um estado É. para o outro. E eu falei que ela nunca fica porque foi ela mesma que falou no início, né, amiga? Você vai pro Brasil. Uhum. Esse ano você não vai pro Brasil, né? Porque tem É, mês esse de ano eu não vou. casamento, lua de mel, essas coisas. Eu falo, não, ela Lua de mel vai ser só ano que vem. Esse ano foi lá, sua casei, voltei e se ferrou com 500 e meia. lua de mel nos e-mails. Maravilhosa. Ei, e olha só para a gente, ó, estamos tão em clima de Thanksgiving que nós estamos gravando na quinta-feira. A nossa gravação não é quinta, nossa gravação é terça. Mas para ficar alinhado, nós gostamos de coisas o quê? Alinhadas. A gente deixou o Sim, quê? Para quinta-feira. exatamente. E você sabe, falando um pouco da questão, né? A gente falou de tudo junto misturado, numerologia, as coisas. Portal do dia, 11 de novembro. Tivemos portal de 11 de novembro, que ele vai até dia 28, se não me engano, de novembro. Aham. Então, aproveitando inspirar aí esse dia do Thanksgiving, esse episódio vai ao ar semana que vem, que vai ser pouquinho aí perto, quase da janelinha fechando do nosso portal 1111. Mas se você ouvir esse podcast, escreve no papelzinho ali todas as coisas que você já é grata na inspiração do Thanksgiving e também de portal para falar, eu sou grata pelo dia maravilhoso que eu estarei nessa quinta-feira do Thanksgiving. Eu E posso aí até você já, exato, e eu posso até já deixar um recadinho aqui, né, amiga? Posso? Diz que sim. pode. Eu criei um grupo no WhatsApp, inclusive, eu acho que você não viu meus stories, foi naquela semana que você tá. Uhum. Então, eu vou te mandar o link também. Eu criei um grupo no WhatsApp, inclusive chama é o Caderno da Gratidão, a Uhum, qual eu coloquei isso em prática na minha vida. Eu já sou grata, verbalizando, sim, dando. Eu sou uma pessoa muito grata por tudo mesmo, gente, por tudo. Eu sou muito grata. Mas a importância de você escrever, ela é ímpar. sim, com A certeza. importância de você pôr num papel. Então, assim, tem gente que faz isso todos os dias. Eu Sim, verbalizo todos os dias. Em especial, o domingo é o meu dia que eu sento, eu tenho o meu caderno capa preta, e nesse caderno eu escrevo toda a minha gratidão, né? eu Pra tenho no pessoa. lado da minha cama, todo dia à noite eu escrevo também. Exato. Tem gente que escreve em formato de carta. A minha Uhum, gratidão é formato. Já começa assim: gratidão, Deus, por isso. Gratidão, Deus, por tudo, 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 tudo. Tem gente que faz isso, recadinho, em formato de... A minha uhum. filha mesmo, a minha filha lê, ela tem no banheiro dela, olha só. No banheiro dela tem as frases positivas que eu coloquei lá e ela tem o calendário dela com as mensagens. E ela já gosta de escrever também, já todos os dias assim. Ela gosta de pôr ali. E eu já sou de verbalizar, falar, demonstrar mesmo no dia a dia. Uhum, E no domingo em especial fazer isso. E eu queria, sabe, encorajar pessoas, sabe, passar isso para as pessoas, porque às vezes a gente fica aqui, mas quando você coloca em papel, você está praticando, além de você praticar, você se sente na obrigação mesmo de fazer, porque é tão gostoso. E, amiga, vem de forma tão gostosa para a nossa vida, porque por mais que você está fazendo, você acha que você está doando, mas você uhum. está recebendo, sabe? Eu recebo Sim, tanto, mas tanto, e não assim, não estou falando receber porque eu estou fazendo, não. É receber mesmo, você conhece o seu reconhecimento, você começa a entender que você está aqui,
no agora, respirando, enquanto tem muitas pessoas querendo ter essa oportunidade e não tem. Exatamente. Então eu criei esse, depois eu vou deixar o link no nosso Instagram também, que eu deixei só no meu link do meu Instagram pessoal, vou deixar o link Uhum. do nosso Instagram do nosso podcast, tá? Sim, senhora. E é isso, gente. Acho que esse foi o episódio de hoje. A gente falou de tudo junto misturado, como sempre. Muito Os, gostoso! os Tipo nosso arroz e conhecimentos feijão. das brasileiras. Aqui é tudo um pouquinho daqui, um pouquinho dali. A gente faz uma salada mesmo. Lembrete importante: não somos historiadoras. Nada que a gente fala é 100% assim verdade absoluta, é a verdade dentro da nossa experiência de Estados Unidos, o que estamos vivendo aqui, nossas percepções, por gentileza, pesquisem, estudem, Nos busquem suas fontes. ajudem. A gente não está aqui para falar para vocês que é o preto Estamos no branco. abertos. Nós Exato. estamos falando aqui pela nossa humilde vivência nos Estados Unidos, o que a gente tem experienciado ou passado, assim, faz parte da nossa experiência de morar nos Estados Unidos. Estamos em constante aprendizado. Então, assim, escutem, lembrando que estamos aqui para entreter, conversar e falar sobre as experiências de vida e não necessariamente as verdades absolutas. Então, por favor, tenham muita kindness, como fala, gentileza, né, no coração, muita bondade Gentileza, no muita coração quando bondade. ouvir o nosso podcast. E é isso. E aí, se você ouviu até aqui, deixa a gente saber o que você é mais grato sobre morar fora do Brasil ou dentro do Brasil. O que que você acha sobre a prática da gratidão que a gente está falando a respeito? E se você tivesse que agradecer a uma pessoa que te ajudou a recomeçar, quem seria essa pessoa? E deixa nos comentários pra gente. Um beijo. I gotta go. E se você é daí do Brasil e quer começar a praticar esse dia de gratidão, mesmo praticando no seu dia a dia, mas quer tirar essa data também como um feriado para você e sua família, deixa aqui nos nossos comentários também. Vai ser legal a gente estar por dentro de tudo. Sim, com certeza. Amiga, beijo, beijo. I love Beijo de you. luz para você, I'll see you in the maravilhosa. next one. Beijo. Beijo, amor. Gratidão.